na hora certa. Amém? Eu quero deixar para a igreja uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 5. Amém. Do versículo 13 em diante. Aleluia. Antes de deixar, eu quero ressaltar aqui que Deus, quando Ele nos manda falar, primeiro Ele fala com a gente. É verdade. Porque muitas das vezes a gente começa a pregar, a gente não pode querer pregar para o próximo. A gente tem que pregar, tem que entender primeiramente a si mesmo. É verdade. Se examinar. Porque a palavra do Senhor diz, examine-se a si mesmo. Nós temos que nos examinar primeiro. Quando o Senhor nos dá uma palavra, você não tem que querer vir aqui e dizer, não, eu vou pregar para fulana. Vou pregar, não. Porque o Senhor primeiramente Ele fala contigo. Quando Ele te manda falar, Ele já tem falado contigo. Aí tu tem que passar para a igreja. E muitas das vezes a palavra é passada para a igreja. Não é passada para visitante, para quem está lá fora. É passada para a igreja. Porque muitas das vezes a igreja está desperta. Está despercebida. Está dormindo. Não está atenta. E as coisas estão acontecendo e a igreja está dormindo. Aleluia, Jesus. E Jesus não quer a igreja dormindo. Ele quer a igreja viva. Acordada. Avivada no sangue dele. Porque quando ele vier, os que dormem vão ficar. Eita, Jesus. Os que dormem espiritualmente vão ficar. Aleluia. Temos que nos conter nisso aí. Temos que ter fé e esperar nisso aí. E a palavra do Senhor é muito bonita. Porque muitas das vezes nós nos achamos sem graça, sem assunto, sem paciência. Quase tudo na vida da gente é sem. É sem graça, sem paciência, sem assunto. Quando você para ler a palavra do Senhor, Ele te dá assunto, Ele te dá paciência, Ele te dá conforto, Aleluia. Ele te dá respostas. Mas você tem que estar avivado na palavra dEle. Porque a palavra do Senhor é como alimento. Quanto mais você medita, quanto mais você tem sede. Mais você tem vontade. Por isso que Jesus disse àquela mulher no poço que se ela bebesse da água da vida, ela nunca mais teria sede. Você, de certa forma, não tem a sede espiritual, que foi o que ele quis dizer. Porque a partir daquele momento ela saiu com Cristo. Mas, se você está no mundo, todo momento você vai ter essa sede. Você vai buscar e não vai achar. Você vai ao poço e ele vai estar seco. Porque você não está preparado espiritualmente. Você não está firme na rocha que é Jesus. E nós, para recebermos a bênção, nós temos que estar firme na rocha. Então, eu quero deixar para a igreja, se encontra em Mateus, capítulo 5. Deus ele já falou grandemente aqui, quando a missionária louvou, quando a Adriana louvou. Aleluia. Que em questão de orar, estar constante, estar sempre em oração, em vigilância, porque a igreja muitas vezes ela fica despercebida, é onde ele entra, o inimigo, porque eu estou aqui pregando, mas ele está aqui, ó. Você está pensando que ele está lá fora? Ele fica aqui, rodeando, para tirar a sua atenção, para fazer com que você não entenda, para tapar seus ouvidos. Se você não estiver ligado em Cristo, se você não estiver olhando para o alvo, a palavra vai passar no ouvido e sair no outro. Você não vai entender. Então, vamos à palavra do Senhor. Amém? E o título diz assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Amém. Vós sois o sal da terra e o sal, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Insípido, igreja, quer dizer sem gosto. Sem gosto, sem sabor. É uma coisa insípida. Como está a tua vida? Você como crente, como servo do Senhor, será que você está um sal verdadeiro, um sal vivo? Um sal ativo? Um sal presente na presença do Senhor? Porque existem muitos crentes que está aquele sal fraco, aquele sal pecador. O sal somos nós. O sal que fala somos nós. E o sal, de certa forma, aqui, ele tem que estar avivado. Aleluia.
Ele tem que dar sabor. Nós como cristãos, nós temos que buscar a palavra do Senhor e passar para outras pessoas os nossos testemunhos. Isso é onde está o sabor do sal. É você entender, você passar, ter a experiência e passar para o próximo. E ele vê, através de você, Deus agindo na sua vida. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Continuando. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Testemunho. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. As tuas obras, o teu testemunho. Como tu estás sendo visto na tua vizinhança, na tua rua, pelos teus vizinhos, pelos teus parentes. Porque a palavra do Senhor é forte quando ela é nos dada, porque a gente não abre qualquer livro e vai ler e vem aqui e passa para vocês. A gente ora para o Espírito Santo nos dar Aleluia. A palavra que tem que ser passada. Não é nossa vontade, é a vontade dele. É verdade. Então, a palavra do Senhor, ela é forte e ela nos deixa, às vezes, em certos questionamentos. Que eu queria perguntar para a igreja, porque é para a igreja. Como estamos vigiando? Como estamos vivendo? Como estamos sendo sal na presença de Deus? Será que estamos sendo um sal? Que estamos dando sabor? Que estamos trazendo alegria para alguém? Que do que está saindo da nossa boca está sendo frutífero? Está sendo gerada alguma coisa? Ou estamos sendo aquele sal sem gosto? Em vez de acrescentarmos o sal para temperar, para dar bom sabor, estamos acrescentando o sal para salgar e destruir o alimento. Papai. Porque quando você acrescenta o sal ele tem que ser ponderado. É verdade. Ele tem que ser colocado com ponderação. Você não pode colocar demais, mas também não pode faltar. Porque uma comida sem sal não presta. Pronto. A mesma coisa é um crente. O sal aqui é a fé, a obediência. Glória a Jesus. Um crente sem sal é um crente sem fé. Aleluia, Jesus. É um crente insosso. Um crente insosso, ele não tem fé em Deus. Oh, Deus. Ele não serve a Deus verdadeiramente. O crente, ele tem que ser firme. Ele tem que ter sal. Ele tem que ter sal para quando ele chegar, ele falar e a pessoa dizer. É assim. Quando ele abrir a boca dele, ele abençoar. Porque muitas das vezes a gente abre a boca da gente e amaldiçoa. A gente às vezes chega e critica uma pessoa sem entender o que está acontecendo. Aleluia, Jesus. Então, se você não pode resolver um problema, se você não pode chegar com uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, fica na tua. Aleluia! Fica calado. Seja o sal ponderado. Seja o sal ponderado. Porque muitas das vezes você quer acrescentar e você acaba aumentando a situação. Você acaba querendo contornar, porque a mania de muitos é essa, quer contornar a situação e acaba se agravando mais ainda. Então, o que eu quero deixar para a igreja? A palavra de Deus nos diz claramente que temos que ser sal. O que é ser sal? Ser sal é ser exemplo. Como seus vizinhos estão lhe vendo, se você está sendo apontado como um verdadeiro sal, um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Se os seus vizinhos estão vendo você como aquele sal fracassado, cheio de pecado, frio, sem graça, sem gosto, sem sabor. Meu Deus. Tudo isso nós temos que vigiar. Estar em constante oração com Deus. A palavra do Senhor nos diz para vigiar e termos conosco o verdadeiro sal. Aleluia. Para termos o verdadeiro sal. Quem é o nosso verdadeiro sal? É Jesus. Se estamos em Cristo, estamos com o verdadeiro sal. Glória a Deus. Com o verdadeiro sabor. Com o verdadeiro alimento. Porque Ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Aleluia. Então não precisamos de mais nada. Se estamos com Ele, já estamos com o sal que de certa forma precisamos para tudo e para qualquer coisa. Existem exemplos na Bíblia
a mulher de Ló, ela teve, o sal dela foi em excesso. E o que aconteceu? Por que ela se excedeu? A desobediência. Meu Pai. Porque Deus, quando ordenou que saíssem da cidade porque ia ser destruída, ela ainda pensou, ela duvidou e olhou para trás. E virou o quê? Estátua de sal. Aí não pôde se fazer mais nada. Pois o que aconteceu com ela foi por causa da desobediência a Deus. Pois se Deus mandar fazer, que assim o faça. Deus. Pois pelo contrário, seu preço a pagar será muito alto. E eu quero que a igreja veja em Gênesis a passagem da mulher de Ló. Gênesis 19. Gênesis 19, 26. Aleluia. Diz assim. Porque nós não podemos só falar, igreja. Nós temos que falar e falar e falar conforme a palavra. Eu não posso acrescentar, porque diz que se eu acrescentar ou tirar alguma coisa, eu vou ser cobrada. Diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida no estado de sal. Porque o Senhor, naquele momento, a decisão do Senhor era destruir aquela cidade. Era destruir a destruição de Sodoma e Gomorra. E todos aqueles que estavam ali, eles iriam ser destruídos por conta da perversidade, por conta do pecado e de tudo que vinha havendo sido feito ali. Só que a mulher de Ló, ela acreditou desacreditando. E nós não podemos acreditar desacreditando. Porque a palavra do Senhor diz que temos que confiar. A confiança é estar esperando em algo que vai acontecer. Aleluia, Jesus. Temos que confiar e esperar. E ter convicção que vai acontecer. É verdade. Porque confiar é uma coisa e esperar é outra. Às vezes você confia, mas você não espera. Às vezes você confia e não espera. E às vezes você espera e não confia. Meu Deus. Você espera, mas fica com aquela dúvida: será que vai acontecer? Será que vem? Será que meu milagre vem? Será que Deus vai abrir uma porta? Meu Deus, será que eu vou ser curado? Mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu, então tu confia e espera. Glória. Confia e espera. Espera e confia, porque Ele vai fazer. E seja salvo. Seja sempre salvo. Em Marcos 9, capítulo 9, versículo 50, diz assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, como quer dizer, sem sal, como que adubarás? Tende sal em vós mesmos, tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Jesus. É o que temos que ter. O cristão, ele tem que ter sal. Ele tem que ter sal e paz. Temos que ter sal ponderado e temos que ter paz. Como temos paz? Vivendo em Cristo. Vivendo em Cristo, nós temos paz. Então, a palavra do Senhor, ela diz que nós não podemos nos precipitar, não podemos nos antecipar nas coisas, não podemos nos atrasar. Temos que estar sempre com ponderação. Temos que estar sempre na medida. Porque se você passar daquilo ali, você vai ser cobrado. Se você tirar, você também será cobrado. E em Levítico, a palavra do Senhor diz que em Levítico 2:13, 2:13, capítulo 2, versículo 13. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Aleluia. Tua oferta, tua oração, Aleluia. tua preparação com Cristo, teu caminhar com Cristo tem que ter sal. Tem que estar temperado. Deus, Ele não quer um servo insosso,
Ele não quer o servo sem graça. Ele não quer um servo de cabeça baixa. Porque muitas das vezes o inimigo te levanta na tua frente para impedir que tu venha à casa do Senhor, para impedir que tu fale dele, porque como a missionária disse, às vezes Deus não quer que você esteja aqui, mas esteja pregando para alguém. Deus não quer você em multidões, às vezes Deus quer você só com um. Eita glória. Porque Deus, Ele quer, se você salvar, se você chegar assim e dizer assim, Jesus te ama, e aquela alma ela receber de coração e for salva, não precisava você estar no culto. Pai. Porque o que Deus quer, Deus não quer a gente em quatro paredes. Deus quer a gente pregando para o mundo. Aleluia. Você tem que ir. Aleluia. Você tem que ir e buscar os que estão cansados, os que estão oprimidos, porque muitas das vezes eles não têm a capacidade de vir, eles não têm a sabedoria de vir à casa do Senhor. Então, qual é o papel da igreja? É ir. Aleluia. É ir. Ide e pregar o Evangelho. Aleluia. Porque às vezes nós pensamos que pregar o Evangelho, falar do amor de Deus é dentro da igreja. Quando saímos da porta para fora, esquecemos disso. Oh Deus. E muitas das vezes, quem está dentro da igreja já sabe que Jesus salva, cura, liberta, que Ele é o sal, que Ele é o alimento, que Ele é a vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é a água que jorra toda hora, Ele é constante, Ele é eterno, Ele é bom. Mas quem está lá fora não sabe. Aí muitas das vezes não entra aqui, aí a gente não sai para lá. Como que fica? Fica perdido. Deus, aleluia. Fica perdido. E às vezes, por você perder, você deixar passar essa oportunidade, se chegar lá em cima, você vai ser cobrado. Porque Deus te coloca na situação. Aí você não age, você não fala que Deus salva, cura, liberta, restaura, te dá a vida eterna. Aleluia. Aí quando você chega lá em cima, que o Senhor disser, e aí? Trouxesse? Meu Deus. Não. Mas eu não te dei a oportunidade para falar. Eu te coloquei frente a frente. Eu não te impus na situação. Aleluia, Jesus. E tu não fizeste. Então tu será cobrado. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 20. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela o sal. E lhe trouxeram. A salva que eu quero trazer, uma salva, trazer uma vida. A salva. Salva é saudação, é exaltação. Aqui eu quero entender como uma vida. Trazer uma vida para Cristo. Trazer uma vida para Cristo é ensinar que Ele salva, que Ele liberta e Ele colocará o sal nela. Aleluia, Jesus. Porque às vezes você nunca chega aqui sabendo que Deus salva, que Deus cura, liberta, restaura. Mas quando você, a partir do momento que você aceita Ele, Ele vai fazendo. Aí você vai entendendo. Ele te liberta. Primeiro Ele te liberta do pecado. Quando você aceita Ele, Ele te liberta do pecado, da vida de imundícia que você vivia. Aí pronto. A primeira coisa que Ele faz é te libertar. A segunda coisa, Ele começa a te fazer entender que Ele tem um plano espiritual muito além do que você imagina para você, para a sua vida, que é a vida eterna. Aí você começa a entender. Ele primeiro te libertou. Que a partir do momento que você levanta a mão e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ali você foi liberto. Graças a Deus. Ali você foi liberto. Glória a Deus. Depois, Ele te faz entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, igreja, a palavra do Senhor, ela nos deixa muitas coisas, às vezes, que a gente fica se perguntando. Nós, como igreja, e quem está lá fora. O será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Se você é sal, você crê. Aleluia. Se você é sal, você crê que Deus vai fazer. Porque nós temos que ser sal. Se você tem o tempero, se você tem o gosto do Senhor, você crê que Ele vai fazer. E você tem que ter. Se você está verdadeiramente em Cristo, você tem que ter o sal. Você tem que ter o sal, igreja. Porque muitas das vezes a gente para pensar assim que Deus, nós nos colocamos em situações, porque muitas das vezes somos nós que nos colocamos em certas situações. Deus não quer a gente ali. Situações que às vezes são o maligno mesmo que coloca. Deus não quer você ali, mas você vai, desobedece e vai lá.
Você vai e faz contra a vontade de Deus. Ali o Senhor ele se afasta de você. O sal de você é retirado. A partir daquele momento, pode perceber que se você fizer uma coisa contra a vontade de Deus, você no outro dia você fica uma coisa sem graça. Você fica desconfiado, você fica sem ação, sem assunto. Você não sabe o que falar, fica procurando justificativa para o que fez, para o que disse. Jesus. Porque muitas das vezes é apenas uma palavra que você disse. Porque Deus, ele sabe. Antes da gente falar, ele já sabe. Ele sonda os nossos corações, ele sabe. Então, você às vezes no pensamento, antes de você falar, você não pondera o que você vai falar, não pensa, aí você fala. Deus ali, ele já se afasta. Porque você pecou contra ele, você fez uma coisa que não era da vontade dele. Então o sal, a partir daquele momento, ele sai da tua vida. Até tu dobrar os teus joelhos e entender que o sal ele tem que estar presente para ter gosto na tua vida. O sal ele tem que estar presente na tua vida. Para você ter algum intento de viver, alguma vontade de viver. Porque a gente sem Cristo, a gente não tem vontade de viver. A partir do momento que reconhecemos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida, nós não... Quando, pronto, o culto. Eu mesmo eu sou assim, eu fico orando a Deus para chegar a terça, quarta. Às vezes eu não posso estar na quinta, mas quando eu posso ir, eu vou na quinta, na sexta. Quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu quero. Aleluia. Quem é sal tem que viver assim. Aleluia. Porque o sal, através do sal, você se torna a luz do mundo. Porque através de você, muitos outros virão. Através do seu testemunho, das suas boas obras, como foi dito. Através das suas boas obras. Às vezes você está dentro de casa louvando, você acha que, pronto, na minha casa só tem um vizinho, ele já é evangélico, a mulher dele também. Às vezes eu estou louvando, você imagina que ninguém está escutando. E às vezes através daquele louvor, você recebe uma pessoa. Aleluia. Você resgata uma pessoa para Deus. A pessoa escuta você louvar, tem o desejo de louvar. Quando a pessoa começa a ter o desejo de louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, Deus ali já está trabalhando. Aleluia. E às vezes você não vê, que não precisa você ver que Deus está agindo. Não precisa você ver. Porque muitas das vezes Ele vai agir na tua vida e você não vai ver. Não queira ver Deus agindo, queira sentir. E queira ver o milagre depois. Porque muitas das vezes nós buscamos a Deus e esperamos que Deus sente com a gente e converse. Ó, meu filho, eu estou fazendo, tem calma. Aleluia. Ó, meu filho, eu estou agindo, tu não está vendo não. Olha eu aqui do teu lado. Muitas das vezes você não vai ver Deus agindo. Oh, Deus, mas você vai sentir. Aleluia. Você vai sentir. Se você estiver com o sal ponderado, com o sal na medida certa, você vai sentir Deus agindo na tua vida. Você vai sentir Deus fazer. Você vai sentir o milagre acontecendo. Você vai sentir as coisas mudando. Porque nada é de um dia para o outro. Nada acontece assim. Você vem para cá. Muitas das vezes a gente quer vir para a igreja. Meu Senhor, eu preciso disso. Oh meu Deus, age na minha família. Oh meu Deus, tira o meu marido desse. Oh meu Deus. Aí você já quer chegar em casa e quer ter um marido convertido. Papai. Não é assim. Glória. Não é assim, irmãos. A gente tem que ter paciência. Oh, glória. A gente tem que ter o sal. Glória, Jesus. A gente tem que ter o sal, tem que caminhar na luz. Eita, porque glória. Ele diz que Ele é a luz do mundo. Graças a Deus. E quem estiver com Ele não andará em trevas. Oh, glória. E mesmo que tu caminhes no vale da sombra da morte, tu não temerás. Porque Ele estará contigo. Então, tu sendo sal, tu estarás com Ele. Tu sendo sal, Ele estará contigo. Oh, glória. E temos que entender que temos que ser um sal bom, um sal moderado, para assim termos o forte, rico e doce alimento, que é Jesus, e assim graças a Deus recebermos a vida eterna. Obrigada, Jesus. Porque ser sal não é fácil. Ser sal não é fácil. Às vezes queremos ser sal e tem outra pessoa que vem e fica usado do inimigo, vem e fica. Mas menina, tu deixaste de ir para a festa, tu deixaste de ir para as baladas, deixaste de beber. Oxe, menina, não, nunca que eu quero ser crente. Eu vou servir a Deus para deixar de ser feliz. Eu digo, quem disse que é você que o crente não é feliz? Jesus.
A gente tem as nossas festas, e as nossas festas são saudáveis. Aleluia. As nossas festas não terminam em briga. As nossas festas não terminam em prostituição. Papai. Em uso de droga, em entorpecente. As nossas festas, muitas das vezes, terminam com o recebimento do Espírito Santo. Glória. Com o fogo de Deus descendo do céu. Aleluia. As nossas festas, elas são maravilhadas com a presença de Deus. Porque nós adoramos a Ele. Aleluia. A partir do momento que você começa a adorar a Ele e entender que é Ele, que só Ele pode fazer, ali já começa a sua festa. Ela disse, não, mas eu não quero uma festa sem música. Eu digo, quem disse que não tem música? Só que as nossas músicas são para Deus. Aleluia. Os nossos louvores, as nossas exaltações são para Cristo. Aleluia. Nós não vamos para frente de um palco gritar, nem se rasgar por um homem. Nós gritamos sim e adoramos ao Deus vivo. Graças a Deus. Que é quem nos deu a vida, quem nos criou e quem merece ser adorado e exaltado. Amém, Jesus. E é isso, igreja. Aleluia. Temos que ter sal, temos que ser sal e viver com sal. Amém. Sal constante. Sal para ser a luz. Para ser a luz do mundo. Para viver na luz. Para seguir na luz. E eu quero deixar outra palavra. Diz assim, em Ezequiel 47, a partir do versículo 12. Aleluia. Diz assim, e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subiram toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Pai. Dos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aleluia. O crente com sal é assim. Ele produz, ele revigora. A cada amanhecer, ele é uma nova criatura. Aleluia. Porque a partir do momento que aceitamos Cristo, nós já somos uma nova criatura. Nós morremos para o mundo e revivemos para Deus. Mas temos que estar constante, todos os dias buscando. Todos os dias buscando. Porque o inimigo de nossas almas, a gente está lutando para viver na presença do Senhor, ele está lutando contra. É verdade. A gente está se levantando para vir à igreja, ele está se levantando para que a gente não venha. Ele está fazendo de tudo para que a gente não esteja na presença de Deus. Então temos que estar em constante oração, em constante meditação, em constante vivência com Deus. Porque, igual Adriano louvou, às vezes nós perdemos um amigo por pouca coisa. Você às vezes, como Deus ele se afasta da gente quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar, ele deixa de ser nosso amigo. E Deus, ele sente a nossa falta na presença dele. Como o louvor disse, ele sente falta. Deus, ele sente falta porque ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele não criou a gente para viver no mundo, para viver no pecado, no lamaçal. Ele nos criou para viver na presença dele. Como que podemos ser a imagem e semelhança de Cristo se nós estamos nos prostituindo, estamos vivendo na droga? Deus vê, Deus sabe que a gente é a imagem e semelhança dele, porque foi ele que nos criou. Graças a Deus. E se a gente não orar e vigiar, não tiver em constante oração, em vigia, o inimigo vem e nos arrebata, nos tira da presença de Deus. Porque existe o arrebatamento para o céu e tem o arrebatamento para o inferno, que o inimigo vai vir e vai levar. Os que não tiver na presença de Deus, ele vai levar sim. Ele vai levar, não só tem o bem e tem o mal. Existe o céu e o inferno. Então, esteja sempre com a sua medida certa. Esteja sempre buscando na medida certa. Esteja com o seu sal. Esteja com o seu sal. Não deixe faltar o tempero. O crente, o evangélico, ele tem que estar com tempero constante. Sempre com tempero. Porque muitas das vezes você está aqui, existe uma pessoa ali, vai passar uma pessoa ali fora, você está ali na porta, você não tem a noção do que fazer, a pessoa passa despercebido, você não tem como fazer, não tem como agir. Você estando com o sal, você já vai lá e oferece. Amém, Jesus. Olha, eu tenho sal. A pessoa vai dizer, que sal? De Jesus. Amém. O sal que dá a vida, que cura, que salva, liberta. Quer conhecer?
Aí vai estar na pessoa, você fez a sua parte. Obrigado a Deus. Então esteja com o sal, igreja. Aleluia. Esteja com o sal. Então eu vou finalizar dizendo assim, que por mais que o inimigo ele se levante, ele não vai conseguir contra a tua vida. Porque tu estás na medida certa do sal. Obrigada, meu Deus. Porque tu estás caminhando com a luz, que é a luz do mundo. Graças. Ele está do teu lado, à tua destra, e ele não te abandona. Então, igreja, esteja constante. Obrigada, Pai. Busca o sal sadio. Busca o sal, busca a Jesus, busca a Cristo, busca a Deus. E seja sal na vida dos que estão lá fora. Graças a Deus. Seja sal, porque é isso que a gente precisa ser. A gente precisa ser sal. A gente precisa passar o que a gente aprendeu. Porque o Senhor não quer que você aprenda e guarde para você. Ele quer que você aprenda e passe para os outros. Então seja sal. Amém, igreja? Ô, glória. Essa é a palavra que eu queria deixar.